Essa já é a sétima semana que estamos falando sobre esse livro e agora não tem mais como correr atrás. A gente chegou num momento na história em que aquilo que era bem complicado não é mais complicado. Isso nos resta agora é nos sentar, aproveitar a boa narração que o grande David faz e saber qual é o desfecho final dessa história que está me... tá me preenchendo com tanta coisa boa que não sei o que dizer. Bom, eu sou o Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e estou aqui mais uma vez para você que está vendo vídeo agora, para você que está vendo vídeo, sei lá, no futuro, né? Está acompanhando essa sétima parte do Desafio Infinito, que é a leitura para o livro do David Foster Wallace, do Graça Infinita. Vamos logo saber o que foi que rolou essa semana. Bom, eu tô triste porque eu tô carregando esse livro pra cima e pra baixo, pra todo lugar, dentro da bolsa, na mão, e assim, sabe, ele tá ficando sujo, né? Ele era branco, mas tá meio creme agora. E fora que a minha lombar tá quebrando em um ponto e eu tô... A única coisa triste é essa. Mas vamos ao enredo. Essa semana nós vamos falar sobre o que aconteceu entre as páginas 549 até 638, né? A gente já começa essas 100 primeiras páginas falando mais sobre o que foi que rolou, sobre a investigação, sobre o entretenimento, né? Em que mais uma vez a gente está lá vendo o Marat e o Stapley, esses dois agentes dessas células terroristas, né, digamos assim, anti-onanitas, estão lá conversando filosoficamente sobre vários temas da vida, mas também dando informações sobre o que é o entretenimento, né? A gente vê realmente que eles querem usar esse tipo de arma para disseminar para a população onanita. É, e a gente vê que quem assiste tem sérios problemas que não conseguem ser revertidos, né? Tem uma compulsão infinita em querer assistir esse filme, é, passa fome, não quer conviver mais em sociedade, só quer viver, pensar e imaginar assistindo filme, até chegar um ponto que você morre só para fazer isso. Então a gente vê até agora que essa disseminação desse entretenimento está sendo realmente um fato bem importante para essas células antinanitas, que é essas discussões que realmente acontecem entre o Marat e o Stapley. Quanto à família incandescente, a gente já conhece bastante eles, né? E a gente percebe que os núcleos estão bem focados entre a Casa Ennet e a Academia de Tênis Enfield. Então até eu li sobre uma metáfora dizendo que a gente fica como uma bolinha de tênis, indo de um núcleo para o outro e assim sucessivamente, né? A gente está por dentro de tudo que acontece ali naqueles duas famílias, aqueles dois momentos ali. Quanto à família Incandescente, a gente percebe o seguinte: quando, num dado momento, o Michael Pembroke está andando pelos corredores da academia, isso de olhos vendados, e de repente entra dentro da sala, de uma sala lá qualquer, e vê que a Avery está fazendo uma coisa que é bem peculiar e muito estranha, digamos assim. E eu vi discussões que esse ato, que eu não vou dizer qual é esse ato, para não dar spoiler, que esse ato praticado pela Avril Lavigne, miséria, pela Avery Incandenza, essa descoberta que o Pembrose faz dessa prática da Avril vai ser meio que uma carta na manga que ele vai ter para alguma coisa que vai acontecer na história que não sabemos até o momento o que é que seja. Ao Hal, a gente não tem poucas novidades sobre ele, mas vemos muitas cenas agora entre o Warren, né, em que ele dá aquelas estúpidas, que eu tô odiando aquelas entrevistas que ele cede para a revista Moment, feita pela Ellen Stepley. E ele só faz cagada, minha gente. Sério, ele faz de pior a pior, burrada atrás de burrada. E ele fala muito sobre a família, como era a sua infância, né? Ele fala muito sobre a mãe, a Avril, e a gente vê que ela é uma pessoa que tem toque, só que um tipo de toque que é não compulsivo, como na maioria das pessoas, mas um toque que ela consegue conviver normalmente, né? É um toque mais interno que ela tem que conviver com isso. O Orin faz um flashback muito interessante que já foi visto anteriormente, que é do momento em que o Hal come mofo e a partir daí ele muda completamente. Então a gente vê que esse fato, ele comer esse mofo,
é um marco na história da família Incandensa, né, da mudança desse personagem principal. Então a gente vê realmente isso, né? Que a Avril, ela é muito estranha dentro dessa família Incandensa. E ainda sobre o Owen, a gente vai chegar numa parte em que ele vai estar lá com a cobaia. E a gente vê realmente que o autor, o David, faz uma crítica bastante social sobre a relação de afeto que as pessoas têm e como isso vai mudando conforme os tempos vão passando. Como é essa relação, né, que é tida entre essas duas pessoas, que não é realmente de uma forma tão romântica, por assim dizer. Então a gente vê essa cena em que o Warren tá lá com a cobaia e ele diz que acha estranho, né? Quer dizer, a cobaia acha estranho a forma como ele é romântico, como ele gosta de apenas conversar, de apenas ficar com carinho, né? E não ir realmente para a prática sexual, que é o que acontece nos tempos subsidiados desse mundo distópico. E é também nessa cena que do nada bate na porta, né? E o Warren se levanta, abre a porta e se depara com um cadeirante querendo fazer uma entrevista com ele sobre uma pesquisa. Só que para nós leitores sabemos que esse cadeirante nada mais é que o Stapley ou algum FR, né, que está querendo investigar mais sobre ele. A gente fica naquele clima, nossa, o que é que vai acontecer, né? Enquanto o Warren tá lá super babaca, só tentando responder as perguntas e querendo usar daquilo. Eu tinha dito no início que o Warren seria, sei lá, talvez pudesse ser algum personagem importante pra mim, mas eu tiro isso porque ele tá tremendamente estúpido. Ele quer usar as informações da família pra sempre ter um momento de fama, sabe? Pra sempre ter uma página na revista com o nome dele escrito. Então ele usa os poderes da família pra conseguir ganhar algo com isso, entendeu? E realmente tá me dando nojo dele. Enfim. Do outro lado, a gente conhece mais um pouco do Mario, né? E eu percebi o seguinte, eu já falei tanto que o Mario é humano, mas eu vou sobrepor isso, dizendo que eu acho que todo mundo, nós leitores e todo mundo da humanidade, né, deveria ser um pouco como o Mario, que é um tipo de pessoa que não tá nem aí pra tá julgando as pessoas, ou pra tá falando mal, ou pra tá fazendo coisas tão hipócritas assim. Porque o Mario é coisa tão. O Mario nos passa a ser tão singelo, tão de bem consigo mesmo, sabe? É, tantas competições entre ele mesmo que são tão sadias que eles nos passam a ser um personagem realmente um pouco de fibra e que quer passar essa maneira dele para quem tá lendo, né? Para seguir o exemplo da vida dele. Aí nesse fim de semana eu li uma indicação de um filme, eu assisti uma indicação de um filme que me disseram que seria muito interessante, que faria um paralelo um pouco mais com Graça Infinita e principalmente com a Família Incandensa. O nome do filme é o The Royal Tenenbaums, ou no português ficou Os Excêntricos Tenenbaums, que esse filme retrata basicamente sobre a família Tenenbaum, que é o Royal, o pai, que ele do nada diz para a família que tem um câncer e que vai morrer brevemente. Só que essa família é muito dispersa e esse fato recebido dessa morte iminente do pai faz com que essa família se una. E a gente percebe que cada membro da família é muito excêntrico, né? E isso realmente lembra um pouco da excentricidade que a família Incandensa tem, em questão de ser também diferente e cada um na sua, e aquilo lá se juntar e realmente dar um enredo da história em si. Então a família Tenenbaum faz realmente um grande paralelo com os Incandensa. E vamos lá, o filme foi quando? 2001? Algo assim. Quem sabe o David Foster Wallace não teve aí uma inspiração, né, pra criar isso. Ou o diretor do filme, né, teve alguma inspiração no David Foster Wallace pra poder criar isso, né. Se você quiser ver o trailer do filme que eu acabei de citar, do 60 Cineballs, eu vou deixar um link aqui embaixo, que vai estar o trailer, e também eu indico como um bom filme para você que está lendo Graça Infinita, que vocês vão fazer um bom paralelo e vão gostar bastante, porque o filme é esplêndido. Me fez lembrar muito de um filme recente que é o Hotel Budapeste. E, ó, genial, perfeito. E é uma grande lição para a vida também. Para finalizar, eu que eu posso dizer que foi, dentro dessas 100 páginas, o ápice da história e que agora se transformou no meu personagem preferido, que é o Don Gately, né? Nesse ápice a gente tem o quê? A gente vai andar pelas ruas com um camarada chamado Lance, que ele tem como amigo outro chamado Green,
que são dois residentes da casa Ennet. Digamos que esse Lance tem uma mania terrível. Ele faz algo bastante horrível, horripilante de se ler. Ele faz isso para meio que fugir da sua realidade e para fugir dessa prisão que ele vive dentro da casa Ennet. Então ele tá lá andando pelas ruas querendo praticar esse ato, né? Junto com o Green, que é o outro amigo dele. O Green, ele tem uma história, né, bastante interessante sobre o seu passado, sobre a sua infância, que nos é narrado, que é, é fantástico, a forma como ele nos é mostrado, né? Mas, enfim, tá lá o Lance andando para as ruas, querendo praticar esse ato dele, né? O Green do lado, que tentando ser amigo dele, e do nada o Green foge, né? Diz, não quero ser amigo desse cara não, e vai pro outro lado. Ou é o Lance que faz com que ele se desvie de um caminho e se perca dele para ele não ter esse Green do lado dele. E esse Lance faz tal coisa lá que faz com que as pessoas daquele lugar se revoltem e vão para a casa Ennet tentar matar o Lance. Só que no meio daquela confusão em que estão tentando matar o Lance, né? Chega o nosso herói, Don Gately, tentando salvar a pele do seu apadrinhado, digamos assim. E acontece tal coisa nessa história, que eu já sabia que ia acontecer isso com o Gately, né? Pela importância que ele tem na casa. Afinal de contas, o Gately o faz tudo, ele é o alicerce da casa Ennet para que as coisas dê certo, né? Ele faz com que as coisas sigam os padrões, e se não for por ele, as coisas desandam e os protocolos não são praticados. Então, tal coisa, em decorrência do Lance, é causado ao Don Gately, que eu fiquei assim, super puto, sabe, porque isso quando aconteceu. Porque o Don Gately está sendo agora o nosso herói realmente da história. E ele quer ajudar praticamente todo mundo, principalmente quem não deve ser ajudado. E isso também traz um certo tipo de humanidade para o personagem. Isso me deixa um pouco com raiva do Gator por ele ser tão idiota como às vezes nós mesmos somos em tentar ajudar as outras pessoas. Então eu acho que é a partir desse fato que ocorre nesse final dessas 100 páginas lidas que vai dar o centro principal do desfecho do Graça Infinita. Ou quem sabe não, né? Vai ver lá que muda tudo e acontecem outras coisas. Mas praticamente essa semana ocorreu isso, que foi esse desfecho final que ocorreu. Então essa semana só realmente aconteceu isso, né? Eu vim aqui essa semana, na próxima semana, para falar mais sobre as outras 100 páginas que eu vou ler, né? Essa semana foi bem corrida, a leitura passou bem rápido, até porque tá bem prático e tudo mais. Não tem mais como fugir, né, do monstro e a gente tem que agora seguir em frente. É, e eu peço para você não deixar de sempre estar dando uma visitada lá no Boneca Literária, em nosso site, né? O link para o site está aqui embaixo, você pode acessar, né? Além de você estar vendo o vídeo aqui semanalmente, você pode também entrar lá numa seção da página chamada Desafio Infinito, onde vai estar todas as resenhas que eu falo por aqui em escrito, onde vai você poder ler, né? Fora isso, também tem um especial lá que é dito como é a minha organização para fazer esse diário de leitura, né, que é o Desafio Infinito. Então, confere lá também. E não lembre também de passar na página chamada Então Eu Li, que vai estar lá a resenha sobre outros livros, os lançamentos nacionais que ocorre, e também na seção exclusiva, que são a seção dos manuscritos, onde você vai poder ter acesso a contos, crônicas e ao romance policial Fósseis Úmidos, que tem praticamente esse capítulo novo a cada semana, ok? Então, beijo pra todo mundo e até a próxima semana. Tchauzinho.